Você está preparado para passar frio? Mas eu não estou te falando passar frio, esse frio que você já passou aqui no Brasil. Estou falando com você que ainda talvez não conheceu a Europa. E por que eu estou falando isso com você? Se você está preparado para passar frio, mas passar frio, eu posso dizer um pouquinho para você que o que é realmente passar frio, porque eu morei 12 anos na Europa. Mas por que eu estou falando de frio num país tropical, um país quente igual o nosso, o Brasil? É porque estão falando que está vindo por aí a mini era glacial. Não sei se você já ouviu, provavelmente talvez você deve ter ouvido, porque na internet hoje está, as informações correm por aí, né? A não ser que a tua preferência de ver a internet seja outra. Então essas notícias talvez não tenham chegado até você. Mas se você está aqui nesse canal, vendo esse vídeo, provavelmente você já ouviu. E se não ouviu, você vai ouvir aqui. E depois que terminar esse vídeo, eu recomendo que você dê uma pesquisada aí sobre a mini era glacial. E claro, vem aquela grande pergunta: quando vai ser isso? Não sei, mas também sei que não está muito longe. Então, o meu intuito de fazer esse vídeo é passar a informação para você, pensar no assunto e se preparar caso isso venha a acontecer. Mas, segundo as informações que eu tenho recebido, isso vai acontecer. E quem não tiver preparado, ou vai passar muito frio ou não vai resistir. Então, a pergunta é: você está preparado? Provavelmente não, ou sim, porque nós aqui no Brasil não estamos acostumados com frio intenso, a não ser a galera que mora lá pro lado que é mais frio, lá o sul, né? Aqueles lados lá. Então, em base a essa informação, é importante você pesquisar sobre o assunto e já ir pensando nesse assunto e se preparando para quando chegar a acontecer, você não vai ser pego desprevenido. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu morei na Europa, como eu já disse, e lá é frio o ano todo. Quando esquenta aqui no verão, ou melhor, quando esfria aqui no inverno, é que esquenta lá. Então pensa, quando aqui é verão, lá é inverno. Então lá é o ano todo frio e quando esfria aqui, lá esquenta. Então o verão lá, ele dura em torno de 3 meses, no máximo 4 meses. Então lá as coisas são um pouco extremas, então lá é frio. E eu tive morando por 12 anos e eu sei te dizer o que é frio. Eu sempre andava com uma calça jeans e uma moletom por baixo da calça jeans. Então para mim já era normal ter algumas calças moletom para usar por baixo das minhas calças que eu usava, tanto para sair e para trabalhar. Como eu trabalhava na construção civil, geralmente eu trabalhava em prédio que não tinha o sistema de calefação que eles falavam, né? Que é o sistema de esquentar o ambiente. Então, primeiro, roupa para você se abrigar, isso é importante. Então você tem que se preparar e deixar já separado algumas roupas de frio intenso. Não é essas brusinhas que nós estamos acostumados a usar aqui, umas brusas de frio. E lá fora as roupas são bem preparadas para o frio. Então se você tem algum parente que mora lá fora, aproveita quando ele vir de férias, pede para ele trazer para você umas brusas de lá. Porque as brusas de lá são umas brusas que são preparadas para o frio intenso. E provavelmente eles devem ter. E roupa lá
fora é barato, não é caro. O custo de vida lá mais caro é aluguel, né? E água e luz. O resto é bem barato. Comida, roupa é bem em conta lá. Até carro é mais barato lá. Acho que você sabe, né? Então, primeiro, se prepare com roupa. Meia boa, né? Grossa, luva, touca, calça. Então, se você puder pedir uma blusa, uma calça de frio intenso, aquela para neve, vai ser legal você deixar guardado aí, né? Para você se preparar. Segundo, casa. A sua casa é preparada para o frio? Aqui o bicho pega, né? Porque aqui no Brasil dificilmente deve ter, mas a maioria das casas não estão preparadas para um frio intenso. Lá fora as casas já são preparadas para o frio. A janela lá, a maioria dos apartamentos, os mais modernos, não os antigos, vem com aquelas janelas que são dupla, elas têm 2 vidros, né? São dupla. Por quê? Porque assim não deixa passar o vento e não deixa passar o frio. Geralmente são janelas dupla. A parede já é preparada, né? São revestidas com sistema de aquecimento. E tem também os radiadores, que lá eles chamam de calefação. Se você prestar atenção nos filmes lá de fora, você presta atenção nas paredes que tem uns radiadores que ficam na parede. Esses radiadores são interligados com um cano de cobre que circula toda a casa e tem uma central onde fica a máquina, onde ela esquenta a água e ela bombeia essa água por esse cano de cobre e ele passa dentro dos radiadores, né, que em cada cômodo tem um radiador desse, e aí ele esquenta o ambiente. Então assim, lá as casas são mais preparadas para, né, aguentar aí o frio. Só que é um sisteminha um pouco caro, né? Então eu quando morava lá, a gente ligava em um certo horário, deixava a casa esquentar, depois desligava e se cobria para poder passar a noite. Então é um sisteminha que, claro, aqui deve ter, mas não vai ser possível colocar em todas as casas, né? Mas é bom pensar nisso também, né? Nem que seja ter um cômodo da casa aí, sei lá, um sistema de manter um cômodo quente, talvez uma lareira, não sei se é o adequado, mas talvez esquentaria também, né? Uma lareira para acender o fogo e deixar esquentando o ambiente, sei lá. Pensar em alguma maneira de aquecer, de poder suportar frio intenso. Só que, claro, quando se fala de mini era glacial, deve ser, eu não consigo imaginar, né? Deve ser um frio bem mais intenso do que eu passei lá na Europa. Então, aí a gente tem que pensar em muitas coisas, porque tem a questão também de que se esfriar muito, o cano, né? O cano nosso aqui, que é de plástico, que nem eu falei lá na Europa, o cano, eles são de... pelo menos na época, né, que eu estava lá, que já faz mais de 15 anos que eu vim embora, eles são feitos de cobre, só que eles são revestidos, né, para poder não congelar. Já imagina um frio intenso aqui, vai congelar tudo, congela a água da caixa, congela a água da torneira e aí complica, você não vai ter água. E aí seria legal pensar também numa forma de derreter água. Vai ter que pegar o gelo e derreter para ter água para beber ou cozinhar, o que seja, né? Então, alguns detalhes que eu estou lembrando aqui. Mas a minha intenção é que você assista esse vídeo e pesquise sobre o assunto, né? Como me preparar para um frio intenso. Então, até onde eu sei, pelas informações que eu obtive sobre a mini era glacial, vai ser um período que vai vir esse frio intenso e mais ou menos vai durar de 3 a 6 meses. Mais ou menos por aí, então vai ser algo que vai passar. Mas imagina, 3 meses com frio intenso, água congelada, você passando um frio danado. É perigoso até perder a vida, né? Então, pense nisso, pesquise sobre a mini era glacial e comece a pensar em se preparar, né? Deixar aí alguma coisa separada ali, caso acontecer, você não vai ser pego de surpresa ou desprevenido. Tá ok?
Por hoje é só. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você não é inscrito, como sempre, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações e não sei se fechou o vídeo.